todos reunidos no mesmo lugar. Paz do Senhor, queridas, amadas. Hoje nós estamos abrindo, mais um capítulo e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui comigo no capítulo de número 26 já do livro de Atos dos Apóstolos, e quero dizer que eu estou muito feliz porque o meu coração ele se alegra, quando a gente sabe que o Senhor faz das suas maravilhas através da nossa vida. E eu, chegou ao meu conhecimento, conversei com algumas pessoas e eu soube que o Senhor, ele tem feito, e isso alegrou meu coração, Isso nos traz ânimo, nos traz alegria, no nosso coração, em saber que o Senhor alcança, que nós podemos ser instrumentos de Deus, através da sua palavra, que o Senhor, assim como fez com esses apóstolos, com esses discípulos, usando eles como instrumento, usa as nossas vidas nesse tempo. Que o Senhor seja louvado na minha vida e que o Senhor seja louvado na sua vida, naquilo que o Senhor confiou sobre as tuas mãos. Capítulo de número 26 hoje. Parabéns a você que está aqui comigo, No nosso 26º plano de leitura. Capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, Hoje nós vamos falar a respeito da defesa de Paulo, A presença do rei Agripa. Capítulo 25 nós vimos que o rei Agripa chegou com a sua irmã Berenice até o governador Festo, foi dar as boas-vindas ao governador. Ele é um representante de Roma, O rei Agripa é um representante de Roma e ele foi dar as boas-vindas ao novo governador da província de Cesareia, E ficou sabendo a respeito do prisioneiro Paulo e ele atentou no seu coração, Ele teve vontade de ouvir esse homem pessoalmente, ouvir a sua defesa pessoalmente, e isso vai acontecer agora. No capítulo de número 26, ele vai ouvir o apóstolo Paulo. Festo não sabe o que escrever na carta, porque Paulo apelou para ser levado ao imperador César, e Festo, por não achar que Paulo é culpado, por não achar motivos que o levem à condenação à morte, ele não sabe o que escrever na carta quando ele mandar levar o prisioneiro até o imperador. Então, o rei Agripa vai ajudar ele nessa sua dúvida, vai ajudar a Festo a achar argumentos que possam descrever o que está acontecendo na vida de Paulo. Então, o capítulo de número 26 vai iniciar com esse encontro, Com essa conversa entre eles, com essa audiência que o rei Agripa pediu. Paulo ele vai ser levado, até a presença do rei Agripa, de sua irmã Berenice, de alguns judeus e do governador Festo. E então, abrindo a sessão, o rei Agripa vai dizer que Paulo pode manifestar a defesa dele, pode falar. E Paulo, então, ele vai cumprimentar, A palavra diz que Paulo faz um sinal com a mão, esse sinal é como cumprimentando o rei Agripa, e ele vai iniciar o seu discurso, vai iniciar falando a respeito, vai saudar o rei e vai começar a falar a respeito da sua vida. Paulo inicia dizendo que ele é conhecedor das leis judaicas. Ele inicia dizendo que desde criança ele foi instruído na lei, Ele foi instruído nos costumes judaicos. Ele vai explicar ao rei Agripa a respeito da sua pessoa, da sua criação. Ele vai dizer que ele foi criado nos costumes e depois, posteriormente, quando ele cresceu, ele foi ensinado em Jerusalém, Ele foi formado nas leis judaicas. Ele vai dizer: eu sou um judeu e também um fariseu. Fariseu, segundo o historiador, nas palavras do historiador Flávio Joséfo, era um grupo de judeus cuja reputação deles, excedia o resto das pessoas, o resto da nação.
porque no que se refere à religiosidade e, e à exposição das leis, eles eram muito conhecedores, né? E Flávio Josefo vai dizer que a reputação dos fariseus excedia o restante da nação pelo tamanho do conhecimento que eles tinham, né? Então Paulo vai dizer que ele é um fariseu, né? Ele vai iniciar dizendo que ele não é um estranho. Ele vai então iniciar se apresentando, né, ao rei Agripa, dizendo quem ele é. Não sou um estranho, eu sou um judeu, conheço muito bem as leis, os costumes judaicos, conheço também o sinédrio, porque eu fui instruído, né, com um fariseu, fiz parte do sinédrio. Então ele vai dizer que ele viveu a fé judaica, ele viveu os costumes judaicos melhor do que muitas pessoas, né? Pelo conhecimento que ele tem, pela criação de infância e pelo conhecimento que foi adquirido através do estudo do seu professor, né, do seu mestre Gamaliel. Ele vai dizer, olha, eu conheço a fé melhor do que muitos, né? E aí ele vai explicar que ele não é contra, né, a herança judaica dele, que é disso que ele está sendo acusado. Ele vai explicar que ele não é contra e que, pelo contrário, ele crê, né? Ele crê nos escritos de Moisés, ele crê na lei, nos profetas, ele vai dizer que ele crê nas escrituras e que os profetas, então, anunciaram a vinda do Messias, né? Versículo número 4, Paulo diz o seguinte: como os líderes judeus sabem muito bem, eu recebi educação judaica completa desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Ele foi instruído na lei judaica enquanto criança e depois foi mandado a Jerusalém, né, onde ele foi formado, né, na lei rabínica, né, através do seu professor Gamaliel. É isso que ele está dizendo. Depois, no versículo de número, finalzinho do 7 e versículo 8, Paulo diz o seguinte: no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Então Paulo vai revelar ao rei Agripa que ele está sendo acusado de ser contrário, né, aos costumes judaicos, mas ele vai dizer: eu não sou contrário aos costumes judaicos, pelo contrário, eu creio na lei, creio nos profetas, creio nos escritos dele. Os profetas escreveram que Deus enviaria o Messias, que havia de vir, de padecer, de sofrer, e que ele ressuscitaria, o Messias dos mortos. É nisso que eu creio, é disso que eu tenho falado. Tanto eu creio que eu tenho pregado sobre essa esperança que me move, é essa esperança que me leva todos os dias a testificar que Jesus é o Messias que o Senhor Deus enviou. Então é disso que Paulo está falando, que ele, pelo contrário do que os judeus estão falando, né, do que estão o acusando de heresia, né, de falsa religiosidade, né, estão acusando ele de heresia, de profanar a lei, de estar pregando contra os ensinamentos de Moisés. Ele vai dizer: não, pelo contrário, eu creio em todos eles, eu creio na lei, creio nos profetas, creio nas escrituras, creio no que os profetas, eles anunciaram, que Jesus ia vir, né, que Deus ia mandar o Messias, e essa era a esperança dos profetas, e eu tenho pregado a respeito dessa esperança. É isso que Paulo vai dizer. Posteriormente, ele vai, depois de se apresentar, isso é um discurso, né, de apresentação dele, onde ele vai dizer quem ele é. Então ele vai falar a respeito daquilo que ele tem testemunhado, do encontro dele com o Senhor Jesus. Ele vai dizer: olha, eu tanto vivi como fui perseguidor, né? Castiguei, levei às prisões, persegui muitos cristãos, persuadi eles a blasfemar, né? Induzi, eu queria levar eles às prisões para que eles negassem, né, a fé e a esperança que eles tinham em Jesus. Mas certo dia na cidade, né, no caminho à cidade de Damasco, na estrada que me levava a Damasco, onde eu ia mais uma vez perseguir os cristãos, eu tive um encontro com Jesus, e o Senhor naquele dia me disse as seguintes palavras, né, e ele vai se referir
as palavras do Senhor Jesus no versículo 17, né? E eu o livrei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles a fim de que se voltem das trevas para a luz. Então, o que Paulo vai dizer, né, é que ele foi transformado, que ele entende, que ele conhece as leis, ele não prega o contrário dela, mas outrora ele era um perseguidor. E eu paro aqui um minutinho para que a gente possa meditar no que aconteceu com Paulo. Deus trouxe ao meu coração, enquanto eu fazia o estudo desse capítulo, Deus trouxe ao meu coração algo que eu tenho falado muitas vezes, conversando com algumas pessoas, eu tenho dito e defendido algo que o Senhor colocou no meu coração, o ensinamento do Senhor para a minha vida, né? É uma particularidade minha, algo que o Senhor colocou no meu coração para a minha vida. Porque muitas vezes, né, nós somos julgadores, nós julgamos as pessoas, julgamos as situações que elas passam, os seus sofrimentos, as suas lutas, né? As suas atitudes, nós julgamos. É mais fácil julgar do que entender, né? É mais fácil a gente acusar, dizer que a atitude foi errada, que as palavras, né, foram erradas. É mais fácil a gente julgar do que a gente entender, né? Entender muitas vezes não é concordar, mas é respeitar, é entender o que levou a pessoa a isso, entender a situação, entender as emoções, os sentimentos, procurar conhecer os motivos. É mais fácil a gente julgar do que a gente perder um tempo para ouvir a pessoa, aconselhar, ajudar ela a encontrar o caminho certo, né? Mas como igreja, nós devemos perder esse tempo, né? Como Jesus diz, quem pensa que perde, ganha. E entender essa situação. Porque quando nós não conseguimos entender, e aí o Senhor falara isso ao meu coração, quando nós não conseguimos entender a situação, e nós somos apenas julgadores, então o Senhor, Ele permite que uma situação igual ou semelhante aconteça nas nossas vidas, para que então a gente entenda o sofrimento, as atitudes, né, as emoções daquela pessoa. E eu já passei por isso na prática com o Senhor, né? Muitas vezes não entendendo o que uma pessoa estava passando, e o Senhor permitiu que eu passasse por uma situação semelhante ou igual, né? Para que eu pudesse entender os motivos que nos levam a agir de tal maneira, da maneira que agimos, né? E para que eu pudesse entender, né? E saber que eu tinha que agir de maneira, o quanto era difícil, né? Tomar uma decisão diferente daquela que a pessoa tomou. O Senhor já permitiu sobre a minha vida, e hoje eu tenho muito cuidado com as minhas palavras, né? Hoje as pessoas falam que eu ouço muito, né, e falo pouco, sou uma pessoa de poucas palavras, é que eu observo e tenho muito cuidado antes de falar alguma coisa, porque o Senhor já me instruiu muito, já me moldou muito nessas situações, em que às vezes a gente julga, né, precipitadamente, a gente tem uma visão precipitada do ocorrido, né, e a gente julga a pessoa e não entende a situação que o levou a essa atitude. Então, voltando aqui o texto, eu entrei nessa questão por quê? Porque Paulo era perseguidor, ele perseguia a igreja, né? Outrora ele estava perseguindo os seguidores de Cristo, né? Os seguidores das boas novas. Então Deus o colocou na mesma situação. De perseguidor, Paulo passou a ser o perseguido. Agora ele era o acusado, ele era o preso, ele era aquele que estava sendo acorrentado e levado às prisões pelo mesmo motivo. Por amor à palavra, né, que o resgatou e o converteu à presença de Deus. Então Paulo foi levado à mesma situação daqueles que outrora ele estava julgando as atitudes. Por isso que eu entrei nessa questão. Deus permitiu que Paulo entendesse o amor que aqueles homens e aquelas mulheres sentiam pela verdade que os encontrou. Deus permitiu que Paulo tivesse no seu coração entendimento, né? Deus chegou à presença de Paulo para ensinar ele o quanto era
é necessário padecer pelo amor do nome do Senhor Jesus. Então Paulo foi levado àquela situação. Como ele era instruído na lei, instruído na palavra, nas escrituras, nos costumes judaicos, e ele era apenas um julgador daquilo que estava acontecendo com as pessoas, ele foi levado ao conhecimento, né? Deus abriu o coração dele para que ele entendesse, recebesse a palavra. E agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. Então o que eu quero deixar nesse vídeo hoje para o teu coração é muito cuidado com as tuas palavras, muito cuidado com os nossos julgamentos, muito cuidado com aquilo, não se precipite em falar, não se precipite em acusar, não se precipite em dar sua opinião, tenha calma. Se você não sabe o que fazer, não faça, ore, não precisa fazer nada, vai para a presença do Senhor que Ele vai te dar a direção. Não se precipite. Veja que o Senhor Jesus, em todo o tempo, Ele não acusava, Ele apenas recebia, né, as pessoas, curava e instruía. E é esse o nosso papel como igreja do Senhor, como representante de Cristo. Receber, muitas vezes a gente não vai concordar, mas nós temos que aconselhar e instruir. Convencer é papel do Senhor. Convencer não é nosso papel. E julgar também não. Nós não fomos chamados para ser juízes. Nós fomos chamados para ser servos, para servir. E quem serve, obedece. E Paulo vai dizer isso. Recebendo do Senhor, né, a instrução, né, Paulo entendeu a mensagem do Senhor no encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. Paulo entendeu a missão dele e ele vai dizer ao rei Agripa que ele obedeceu. As palavras de Paulo eu obedeci, né? Versículo de número 19, portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Obedecer, né, é melhor do que muitas vezes fazer tantos sacrifícios que às vezes não são verdadeiros e a intenção não é pura, né? Obedecer leva mais gratidão ao coração de Deus, né? O Senhor recebe, né, a nossa obediência, a nossa dedicação, mais do que às vezes sacrifícios que não são verdadeiros, não são de intenção verdadeira e fiel. Então Paulo vai dizer que ele obedeceu, né? Ele vai dizer que ele obedeceu aquela voz. E quando nós obedecemos, né? Paulo vai dizer que ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E a prova de arrependimento, né? Nós podemos sim errar, né? Nós somos falhos humanos, sujeitos a cair, sujeitos a errar. Mas o Deus diz que Ele perdoa, né? Através do arrependimento. E quando há arrependimento, a prova desse arrependimento vem através da mudança de atitude. Ninguém demonstra arrependimento permanecendo na mesma situação, né? Permanecendo nos mesmos erros. Então Paulo vai dizer ao rei que é isso que aconteceu, as obras dele. As atitudes dele provaram, as atitudes de Paulo provaram o arrependimento dele, né? Porque outrora ele perseguia, ele para de perseguir e começa a pregar, se juntou a esse povo. Então o arrependimento, né, ele é provado pela nossa mudança de atitude. Você pode dizer a alguém que se arrependeu, mas essa pessoa só vai ver que você realmente se arrependeu quando você muda suas atitudes, quando ela vê em você uma nova criatura. Quando ela vê em você uma mudança em palavra, em atitude, quando ela vê em você um novo ser, e foi isso que aconteceu. Paulo foi transformado pela graça de Deus. Houve nele essa mudança, houve nele esse arrependimento, essa troca, né? Essa mudança, essa prova de mudança, de arrependimento. Ele mudou as suas atitudes. Então, com isso, ele vai dizer, né? Ele vai continuar o seu discurso falando ao rei Agripa no versículo 22. Mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Porque eu não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, né? Ele está falando a respeito da ressurreição, que é o fator de acusação, né? Os fariseus, os saduceus ali,
os líderes da sinagoga estão acusando ele, né, de pregar a respeito da ressurreição e dizer que o Senhor ressuscitou Jesus, né, dentre os mortos. Ele está sendo acusado de pregar a esperança que os profetas outrora já tinham predito. E então, com isso, né, ele vai agora discursar, né, ele vai pregar, e como eu já tinha falado no capítulo anterior, há algo escondido na vida do rei Agripa, da sua irmã Berenice, há um pecado, né, que não é público, né, mas que perante o Senhor está sobre os olhos dele. Então Paulo prega, e quando a palavra é pregada, quando a verdade é dita, né, ela confronta os nossos erros, ela confronta as nossas situações, as nossas falhas. E então, através, né, disso, da ressurreição que Paulo está pregando, do arrependimento, né, e das obras que ele diz que as suas obras, as suas atitudes vão provar o arrependimento dele, Festo vai se levantar, o governador Festo vai se levantar e vai dizer que Paulo está louco, de tanto ele estudar, de tanto estudo, né, ele está agora mostrando insanidade. O versículo 24 vai dizer que Festo gritou com Paulo o seguinte: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo? Né? Vai dizer, tu estudou tanto que perdeu o juízo? Porque por causa da ressurreição, do que ele está pregando a respeito da ressurreição. E a resposta de Paulo é a seguinte, versículo 25, não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Porque ele sabe que o governador Agripa conhece, né, a lei judaica, os costumes judaicos. Ele sabe do que ele está falando, ele sabe que é de conhecimento do rei. Então ele sabe o que ele está pregando, ele sabe que está chegando ao coração dele. Porém, o rei Agripa, ele tem uma reputação a preservar, né? Ele tem uma reputação ali para manter, né? Ele quer, ao mesmo tempo que ele quer ajudar o rei, o governador Festo, ele também tem o cuidado da sua reputação diante dos judeus. Então ele tem agora a posição política deles vai falar mais alto. Muitas vezes a gente tem medo, né? Diante das pessoas, talvez que a gente está, diante da importância das pessoas que a gente está, muitas vezes patrão, autoridades, né? As pessoas têm status, as pessoas têm posições, né? E isso às vezes fala mais alto ao seu coração do que a palavra do Senhor, do que a fidelidade àquele que nos chamou. E é isso que vai acontecer agora na vida do rei Agripa. Ele está diante de uma situação complicada. Agripa vai interromper Paulo, então, né? Paulo vai perguntar a ele, diante do que Festo falou, ele vai dizer que ele não está insano, que não é excesso de estudo e que ele está dizendo a verdade. E aí a pergunta de Paulo ao rei Agripa, porque ele sabe que o rei Agripa é conhecedor, ele vai dizer ao rei Agripa no versículo 27, rei Agripa, o senhor crê nos profetas? E eu sei que sim. Antes que o rei Agripa responda, né, ele faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta. Como se ele dissesse, você crê nos profetas? Não minta, porque eu sei que você crê, né? Como ele era de conhecimento, que eles eram conhecedores a própria irmã dele, Berenice, foi uma manifestante da fé, como eu já disse no capítulo anterior, né? Ela fez votos a Deus. A lei judaica estava presente na herança familiar deles. Então ele conhecia, Paulo sabia que ele conhecia, porque Paulo já foi um líder do Sinédrio juntamente, já esteve no meio dessas autoridades, então ele sabe que ele é conhecedor. Então ele faz a pergunta, né? Ele persuade o rei Agripa a responder, mas ele mesmo já dá a resposta antes disso. Então ele vai dizer, rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que o senhor crê. Mas ele vai agora cuidar da sua reputação. Diante da pergunta de Paulo, ele tem duas questões. Se ele disser, não, eu não acredito, né? Se ele disser, eu não acredito nos profetas, ele vai suscitar a ira dos judeus. Ele vai fazer com que os judeus
fiquem contrários a eles e o odeiem. Mas também, se ele disser assim, eu creio nos profetas, aí ele está dando voto, está dando credibilidade àquilo que Paulo está dizendo. Então ele está numa situação difícil. Sabe quando as pessoas ficam em cima do muro, não sabem para que lado eles pendem? Nós devemos sempre tomar o lado da verdade, né? O lado da palavra. Nada daquilo que nós fizer, né? Que contraria a palavra vai trazer sucesso para as nossas vidas, vai trazer felicidade para as nossas vidas. Mesmo que no momento a situação parece que a sua decisão vai ser errada ou contrária àquilo do que as pessoas esperam, decida sempre, né, firmada, alicerçada na palavra. As nossas decisões, elas devem glorificar a Deus. Então, se nós estamos diante de uma situação em que a nossa decisão vai nos trazer um desconforto, mas ela está diante da vontade do Senhor, então isso deve ser decidido pela palavra. A palavra de Deus é a nossa base, a palavra de Deus é o nosso alicerce. Não se preocupe se pessoas vão ficar contrárias a você, não se preocupe com a sua reputação, não se preocupe consigo mesmo, mas se preocupe em manter a sua vida na presença do Senhor. Então o rei Agripa, diante dessa situação, né, ou ele está em cima do muro, ou ele suscita a ira dos judeus contra ele, dizendo que não crê nos profetas, ou ele confirma o que Paulo está pregando, dizendo que ele crê nos profetas. Diante dessa situação, ele não vai tomar uma decisão, ele não vai tomar um lado, nem um partido, ele vai fugir, né? Ele vai optar por não viver algo pior, ele vai decidir, antes que a situação se torne pior, ele vai encerrar a audiência, vai sair dali, né? Ele vai levantar juntamente com Festo, Berenice e as outras pessoas, ele vai se levantar e se retirar daquele lugar, dizendo o seguinte para Paulo. Ele vai dizer o seguinte: em pouco ou em muito tempo, ele vai dizer no versículo 28, você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo, né? Porque agora a palavra, né, o discurso está pessoal, está confrontando a vida do rei Agripa. Nós já conversamos sobre isso. Ele tem algumas situações, né, pecaminosas na vida dele. Ele vive em si, ele vive de um modo, né, contrário à palavra do Senhor. Então agora Paulo está persuadindo ele com a verdade. E aí ele vai dizer, tu acredita, né? Ele vai tentando se retirar daquela situação, daquela situação que está embaraçosa para ele, ele vai levantar essa causa. Tu acredita que tu vai me convencer, me converter, né, ao cristianismo em tão pouco tempo, com tão poucas palavras, nesses minutos que nós estamos conversando aqui? E a resposta de Paulo para ele é a seguinte, versículo 29. Em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Paulo está acorrentado, né? Então ele vai dizer, não importa o tempo, né? Mas eu peço ao Senhor que assim como eu fui transformado, me arrependendo dos meus erros, que isso possa acontecer na vida não só do rei, mas de todos que estão aqui me ouvindo nesse momento, né? Diante dessas palavras de Paulo, né, tentando evitar uma situação pior, o rei Agripa vai se levantar, Berenice, Festo e os demais que ali estão e vão sair. Contudo, né, apesar dele sair, dele encerrar a sessão, ele vai manifestar sua opinião, dizendo que ele não viu acusação que possa levar o apóstolo à morte, né? No versículo de número 30, ele vai dizer, 31, ele vai dizer isso, esse homem não fez nada que mereça a morte, né? Ele vai dizer ao rei Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, encerrando o capítulo com esse versículo de número 32, já que Paulo, ele apelou para César, né, no capítulo 25, esse procedimento ele deve ser cumprido, procedimento legal executar isso, né? Ele deve ser executado. O preso, ele precisa ser atendido, o apelo dele ele precisa ser cumprido. Então, é necessário que o governador Festo leve Paulo até a presença do imperador César. Esse protocolo, ele precisa ser mantido, né? Mesmo que eles achem que não há nenhum tipo de acusação justa, né? Para que Paulo seja condenado à morte,
o que Paulo pediu precisa ser atendido. Como cidadão romano, ele precisa ser atendido e levado até a presença do imperador. Então, eles vão, né, levar, provavelmente o rei Agripa, ele ajudou Festo a escrever a carta, né, que ele, no capítulo 25, encerramos com ele não sabendo o que escrever, por também não achar que Paulo era culpado, né, ele não sabia o que colocar nesta carta. Essa carta precisa ir, né, juntamente com Paulo. É necessário que o governador escreva uma carta dizendo por que está levando o preso até lá, quais são as acusações levantadas contra o preso. E então, provavelmente, o rei Agripa foi quem ajudou o governador Festo a escrever essa carta. E diante do que nós lemos aqui, né, que o rei falou, provavelmente eles falaram do que Paulo estava sendo acusado, mas diante das suas opiniões, provavelmente eles recomendaram a libertação de Paulo. O que nós sabemos é que no capítulo 27, Paulo vai ser levado, então vai acontecer, né? Ele vai ser executado o apelo de Paulo, ele vai ser levado para a Itália, ele vai ser levado até a presença do imperador, né? Então, o que eu quero encerrar aqui neste vídeo, neste capítulo, eu encerro com você, te encorajando, né? A palavra é essa, eu quero te encorajar a lutar contra você mesmo, né? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? É contra os principados, aqueles que vêm nos trazer acusações. Então, que você possa manter o fruto do Espírito sobre a sua vida, domínio próprio, domine o seu eu, a sua vontade de opinar, seja paciente, espere, longânimo como o Senhor, né? O Senhor é longânimo, né? Nós cometemos erros e o Senhor não desce no mesmo momento para nos castigar, mas o Senhor permite, né, um tempo para que a gente seja levado ao arrependimento. Então, faça isso, né? Você é representante de Deus nessa terra. Não julgue precipitadamente, não haja precipitadamente. Quando você não souber o que fazer, vá para a presença do Senhor. Não faça nada, não é preciso fazer nada. Vá para a presença do Senhor e Ele vai te dar a direção, né? Que as nossas palavras, elas sejam alinhadas com as nossas atitudes, que nós possamos estar com o nosso coração alicerçado, alinhado na palavra do Senhor e na vontade dEle. Que o Senhor te abençoe, eu te espero para o penúltimo capítulo, né, o nosso encontro, para o capítulo de número 27, eu te espero para viajar junto com Paulo em rumo à Itália. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Traz linguagem de fogo, batiza